Muito bem, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio Ricarte. Vamos lá, Lucas capítulo 18, juntos aqui compartilhando não apenas a leitura, mas também o entendimento, a compreensão, que é isso que vai mudar a nossa vida de verdade. Compreender e praticar. Compreender e praticar. Esse é o grande segredo, não tem muito o que dizer com relação à palavra do Senhor. Ela é viva, ela é vivificante e é viva. Isso significa que, primeiro, a palavra do Senhor não volta atrás. Aquilo que ele disse, ele não desdiz, né? Está dito. Então, o princípio é entender aquilo que foi colocado naquele contexto, mas também entender o subtexto, além do contexto, porque todas as vezes que a gente compreende o contexto, o subtexto e o próprio texto, né? A gente compreende melhor, a gente tem esse entendimento e a sabedoria, né? A busca da sabedoria é um dos princípios. Eu acho que a busca pelo princípio é o que faz a grande diferença, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com você aqui. Hoje eu vou fazer diferente aqui. Primeiro eu vou colocar no modo da linguagem de hoje, tá? A gente vai ler no modo da linguagem de hoje e depois a gente vai fazer, né, a segunda leitura, que eu acho que para fixar bem e até a revelação de cada versículo que pode vir ser colocado aqui no nosso coração juntos, fica melhor, tá? A compreensão primeiro, para depois a gente ver na linguagem que eu gosto muito, que eu leio principalmente a Bíblia na linguagem revista e atualizada, né? E essa revista atualizada, ela que está na Bíblia, por exemplo, do pastor Shedd, que é de 1929, é uma das melhores, na minha opinião, para a gente poder ler também. Tá? Há controvérsias, alguns gostam da mais antiga, da King James e por aí vai, mas o importante é que Deus fala conosco, seja na linguagem atual, na linguagem de hoje, como eu vou compartilhar com vocês aqui agora, seja na linguagem anterior. O importante é a compreensão que vai além da nossa racionalidade, né? Mas é quando a gente coloca a nossa mente a serviço do reino. Esse é o mais importante. E Deus te usa, pode ter certeza. Por consequência, quando você entende o significado da busca do reino, daqueles que buscam o reino, não apenas a salvação, é que vivem a diferença, né? Princípio básico. A salvação, ela é acessada pelo sangue. Então, você não precisa de religião para acessar a salvação. Independente de onde você estiver, da forma que você estiver, na condição que você estiver, a salvação ela é acessada pela fé e é acesso, tá? Já aquilo que representa o reino, aí sim tem a ver com conquista, né? Então guarda bem isso. Conquista exige o quê? Esforço, tá? Então, para fazer parte do reino, para construir o reino aqui na terra, exige esforço. Então essa é a grande diferença: acesso, esforço, salvação e reino, tá? E aqui o grande segredo do nosso esforço aqui intelectual, né? É isso que a gente está colocando aqui à prova, é a construção, né? Para que a gente possa entender o reino que a gente já faz parte, né? Que a gente acessou através da salvação. E se você não acessou ainda através da salvação, escreve aqui embaixo, tá? Porque o grande segredo é acessar. E você fala: eu quero acessar, eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus Cristo e eu quero acessar o reino. Eu quero o sangue, né, através do sangue derramado na cruz do Calvário, é que você tem acesso acesso à salvação. Esse é um dos primeiros passos, tá bom? Mas vamos lá, vamos meter bronca aqui sem mais delongas. Lucas capítulo 18, eu vou compartilhar na tela aqui com vocês. Então olha aí, Lucas capítulo 18, acho que dá para ver bem, né? Acho que dá para ver bem. Eu vou tentar só aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui para tirar... peraí, vamos ver. Não, eu estou aumentando a mim mesmo, não é isso? Tá bom? Dessa maneira já. Eu queria aumentar um pouquinho mais aqui na tela, mas acho que tá bom. Aí vocês conseguem ver bem, né? Olha lá, se eu aumentar aqui Lucas 18. E a gente está aqui na linguagem de hoje, tá? Eu estou acessando aqui mybible.com, que é a YouVersion, né? Tá aqui o YouVersion no cantinho. E que para mim é muito legal, onde você tem vídeos, tem planos de leitura, tá? Então fica aí como uma dica aqui para você também poder fazer o teu devocional, o teu momento de adoração, tá? Buscar de verdade o reino de Deus e fazer essa construção do reino, né? Dentro de você, primeiramente, e isso vir de dentro para fora, é o lesh lehá no hebraico, de dentro para fora. Você é o templo, tá? Você é o templo do Espírito Santo, você precisa trabalhar isso.
Então a gente tem aqui as versões, tem a revista corrigida, tem a revista atualizada, que normalmente eu leio muito, tem outras versões aqui também, tá vendo? Inclusive dá para escutar em áudio também, nesse caso aqui fica aí a dica, mas a gente vai ver agora na tradução de hoje, tá bom? Então vamos lá. Lucas capítulo 18, a viúva e o juiz. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Então a atenção aqui já está, orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajuda-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de me vir amolar até acabar comigo. E Jesus continuou, e o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-los? Ou para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Indo à frente, o fariseu e o cobrador de impostos. Jesus também contou essa parábola para os que achavam que eram bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido. Continuando no verso 15, Lucas 18, verso 15, Jesus e as crianças. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos viram isso e repreenderam aquelas pessoas. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. O moço rico. E aí continua no verso 18. Certo líder judeu perguntou a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Respondeu Jesus: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe. O homem respondeu: desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse: falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os que ouviram isso perguntavam: então quem é que pode se salvar? Jesus respondeu: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos a nossa família e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa do reino de Deus deixar casa, esposa, irmãos,
parentes ou filhos, receberá ainda nesta vida muito mais e no futuro receberá a vida eterna. Jesus anuncia outra vez a sua morte e a sua ressurreição. Jesus levou os 12 discípulos para um lado e disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo o que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos não-judeus e estes vão zombar dele, insultá-lo, cuspi-lo nele e bater nele, e depois o matarão. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada do que Jesus disse. O que essas palavras queriam dizer estava escondido deles, e eles não sabiam o que Jesus estava falando. Jesus cura um mendigo cego. Jesus estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: o que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse: veja, você está curado, porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver e, dando glória a Deus, foi seguindo Jesus, e todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. Lucas capítulo 18. Então vejam só, aqui a gente tem principalmente três pontos que eu quero destacar para vocês aí. Primeiro a viúva e o juiz, tá? Depois o fariseu e o cobrador de impostos, depois Jesus e as crianças, o moço rico, tá? Que aqui é polêmico. Aqui Jesus ainda fala da sua ressurreição e morte, né? Morte e ressurreição, e Jesus cura o mendigo cego. Muito rico aqui essa passagem de Lucas no capítulo 18. Aqui a gente vai fazer um paralelo aqui, agora então juntos, com a versão a versão que a gente conhece como a Almeida Revista e Atualizada, a ARA. Vai aparecer aqui, ó, ARA. Deixa eu carregar um pouquinho aqui, tá um pouquinho lento, foi lá. Bom, vamos lá. A parábola do juiz iníquo, a viúva e o juiz, é a comparação aqui na linguagem de hoje. Diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então aqui fica um princípio básico para a gente. Deixa eu trazer para mim aqui. Então aqui fica um princípio básico nessa primeira parte, que vai de 1 até, Lucas 18, do capítulo 1 até o verso 8, do verso 1 até o verso 8. Jesus ele mostra através de um comparativo, de um paralelo entre um juiz, que era um juiz que ele chama, que inclusive na linguagem de hoje aqui eles colocam como um juiz desonesto, um juiz iníquo. Esse juiz ele não quer julgar a condição da viúva, e olha só que se a gente for comparar naquele momento, naquele contexto histórico, as pessoas que eram à margem da sociedade eram os doentes, os leprosos e socialmente falando, aqueles que estavam na parte mais da base da pirâmide da sociedade, que não tinham inclusive condições teoricamente não teriam condições de se sustentar, eram as crianças e as viúvas. Portanto, a viúva perdia o marido, que era o mantenedor, que era aquele que sustentava a casa, e as crianças por si só não tinham como se sustentar. Aqui ela pede a um juiz, então ela tinha acesso a um juiz, e pede a esse juiz, e o juiz é dado como um juiz iníquo, um juiz desonesto. E aqui ele foi capaz de falar assim: pô, de tanto ela me encher, de tanto ela me aborrecer, de tanto ela me encher o saco, eu vou julgar logo esse caso, porque senão ela não vai parar nunca de me molestar, nunca de me aborrecer. Ele usa o molestar-me, no sentido de aborrecer. Então, Jesus faz esse comparativo e fala assim: se um juiz, considerai no que diz isto, vou voltar aqui para vocês verem aqui na linguagem na linguagem revista e atualizada. Disse-lhe Jesus
uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a algum homem. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então Jesus fala claramente: olha, não fará então, se um juiz iníquo, aqui ó, se um juiz desonesto não fará justiça aos seus olhos, que a ele clamam dia e noite, parece demorado em defendê-los, digo-vos depressa que fará com justiça. Então aqui ele fala, ó, digo-vos depressa que ele fará justiça. O que acontece muitas vezes no nosso caso é que muitas vezes a gente, eu, você, a gente fica na dúvida, né? Ou ora e esmorece, não ora e confia, não pede, né? E confia. O que Jesus coloca claramente aqui é orar de dia e de noite. Em outros momentos até da palavra também se fala orar sem cessar, orar de dia e de noite, clamar, batei e abri-se-vos-á. Esse é o princípio, né, da oração. Ainda que você não esteja vendo com os teus olhos humanos, pela fé, o mundo espiritual já se movimentou, já existe quando você tem as mãos limpas e o coração puro. Então, primeiro que é fundamental você buscar conserto diante do Senhor. Buscar conserto é pedir perdão pelos teus erros, tomar consciência, e tomar consciência é se arrepender de verdade. Esse é um ponto primordial. Quando você está assim com as mãos limpas e o coração puro, você não vive o coração enganoso daqueles que buscam os bens só dessa terra, você entende? Só as riquezas desse mundo. Existe uma riqueza eterna que você tem acesso, se você assim quiser e desejar e entender. Da mesma forma que existe a riqueza material. Sim, você tem acesso à riqueza material, mas você tem acesso à riqueza material como um mordomo, nada eterno. Nem a tua vida, nem o teu corpo físico, que é uma riqueza natural do Senhor, você é dono dele. Então entenda que você é mordomo nessa terra, você está aqui para cuidar, né? E sim, quanto maior o teu nível, né? Quanto mais você é justo nesse sentido, né? No pouco, mais é você colocado sobre o muito, como a gente leu. Se você não teve a oportunidade aí, volta o vídeo anterior, na leitura do capítulo 17, que você vai entender claramente isso. Tá bom? Indo à frente aqui então, a gente tem o seguinte: a parábola do fariseu e do publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então aqui é o princípio, não gosto nem de chamar de princípio, mas aqui é o erro da arrogância, né? Achar que você por si só resolve, que a força está com você porque você é salvo pelas suas obras. E não, a salvação ela vem por acesso, ela vem pela fé, tá? Claro que é importante você praticar o bem, claro que é importante você se posicionar, isso tudo porque é uma maneira clara de você sujeitar a tua carne, sujeitar o teu corpo ao Espírito Santo de Deus, a tua mente que deve estar no comando, a mente que é antiga, que faz parte da alma, tá? A gente é feito corpo, alma e espírito, a gente tem que estar alinhado e conectado na fonte, mergulhar nessa fonte, no princípio da fonte de Deus, é que te faz vivenciar coisas extraordinárias, tá? Então aqui ele fala, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Então ele compara um fariseu com um publicano. O fariseu, que era um homem da lei, né, era uma pessoa que vivia segundo a lei, né, a lei de Moisés, e compara com um publicano, que era um pecador, era um cobrador de impostos. Tá? O fariseu posto em pé orava de si para si. Então olha que interessante, Deus fala, ele orava de si para si, ele não orava para Deus, da seguinte forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Então, olha só, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros.
nem ainda como este publicano. Então tinha o publicano lá e fala, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador, se propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim, pecador. E ele disse, Jesus disse, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E aí eu te pergunto, quando você compara o fariseu e o publicano, onde você está? Você é o fariseu arrogante que acha que tudo está nas suas mãos, que o controle está nas suas mãos, que você é justo? Ou você é pior, o publicano, o pecador, consciência do pecado e consciente se arrependeu de verdade, ou sente o arrependimento no teu coração de verdade? O básico aqui, o princípio é o seguinte, Deus, Ele deseja o teu coração. Deus deseja o nosso coração. Se o nosso coração está em Deus, você nunca oraria dessa maneira, eu sou justo, eu jejuo tantas vezes, eu dou o meu dízimo. Pouco importa. São coisas, são aparências mundanas, aparências do homem, aparências desse mundo. Agora, se você está preocupado com o reino eterno, preocupe-se com o teu coração. Deus, Ele não olha a tua vestimenta, Ele não olha o teu anel, a forma como você se posta diante dos homens. Deus olha o teu coração. Depois ele continua aqui sobre as crianças. Diz assim, Jesus abençoou as crianças. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, o repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou, deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Olha só, você vê como Jesus aqui, em Lucas capítulo 18, ele vem num crescente mostrando que o que Deus deseja de nós é um coração puro como o de uma criança. Ninguém disse que você não deve errar, nós somos pecadores, a gente vai errar. Vai errar porque inclusive faz parte do nosso modelo de aprendizado aqui nessa terra, o errar. Mas o errar, não continuar no erro, errar e ir para a próxima lição. Se você continua errando, parece que você está num feitiço do tempo, né? errando e continua errando, parece que nada acontece na tua vida, você precisa se movimentar, entender. Eu estou chamando a tua atenção para isso nesse momento. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Você precisa ser como esses pequeninos, você precisa ser como uma criança diante do Senhor. Não adianta você achar que você vai ludibriar, vai ser ardiloso, vai ter a persuasão, as tuas obras, a tua vã, né, necessidade de se mostrar ou colocar a tua simples atitude, né, a tua obra, você vai alcançar a salvação? Não. Tenha certeza que de maneira alguma nós alcançamos a salvação se não for por acesso e por graça do Senhor. Agora sim, o reino é conquistado pelo esforço. Aí é importante a obra, é importante você colocar todos os teus recursos. Você acredita que são teus recursos, mas você é apenas mordomo, como eu te disse. É o princípio da mordomia, que a gente pode falar mais a fundo aqui, se você desejar em outro momento. Escreve aqui se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso. Mas me salta aos olhos aqui que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. E aí, Jesus continua da seguinte forma. O jovem rico, certo homem de posição, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E olha só, eu chamo a atenção aqui para uma coisa interessante. Lucas, em vários momentos ele trata desse tema. É um tema muito importante para ele, a comparação das pessoas que estão mergulhadas nesse mundo, né? Como quando a gente tem lá a parábola, me veio à mente aqui a parábola do semeador, né? Os 4 tipos de semente, né? Quando o semeador sai a semear, tem aquela semente que cai no caminho, cai nas pedras, tem a outra que cai
no terreno rochoso, então é um terreno que não tinha profundidade, um terreno rochoso, e logo ela seca e não consegue prosperar. E tem a outra que cai no meio dos espinhos, cresce entre os espinhos e logo é sufocada pelos espinhos. E na sequência você tem aquela que cai em terreno fértil, né, que multiplica 30, 60 e 100 por 1. Aqui no caso, a posição de Lucas, o comparativo é como essa semente que cai no meio do caminho, que não brota, como aquela que cai em terreno rochoso, que não tem profundidade, também não cria raízes, ou pior, que é a número 3, que é o grande comparativo que Lucas faz muito aqui, né, com relação à busca apenas das coisas desse mundo, das coisas mundanas, do trabalhar por dinheiro, do trabalhar por interesses e por aparência, né? Então você fica preso nas coisas desse mundo aqui e esquece que existe o reino eterno, e isso faz com que você se prenda a essas coisas, a ficar correndo como o rato, sabe aquele ratinho que fica correndo, né? Que a gente dá para chamar isso da corrida dos ratos também, no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele trata muito isso sobre a corrida dos ratos, que é aquele ratinho que fica correndo na esteira e não sai do lugar, sabe? Então o princípio é o mesmo aqui, tá? Quando ele traz o alerta, o jovem rico, exatamente, é o mesmo princípio aqui no jovem rico. Ele diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe, o mestre, que faria para lhe dar a vida eterna? Então era um homem de posição, né? Certo homem de posição na sociedade, perguntou: bom mestre, que faria para lhe dar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Deus é bom. Guarda isso para você, escreve aí: Deus é bom. Sabes os mandamentos. E ele fala: pô, você já vivia, ele era um cara da sociedade, um cara cristão, então você sabe quais são os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Essa é a lei. E provavelmente era um homem que fazia tudo isso, né? Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe uma coisa: ainda te falta. Quer dizer, faltava uma coisa. Vende tudo o que tens. Então olha que interessante. Esse jovem rico, ele provavelmente, tá? Eu falo provavelmente porque ele era um herdeiro. Ele não construiu essa riqueza material. Então, mas vivia de maneira abastada diante de tudo isso. Então, uma coisa, e por que eu estou te falando que era um herdeiro? Porque fala aqui, ó, jovem rico. Ele era um jovem rico. Então, nesse período, era muito difícil ele ter construído toda a história se não tivesse herdado, né, do pai, enfim. O nome dele não é citado aqui. Imagina se esse cara tivesse compreendido e tivesse vendido tudo, realmente como Jesus o ordenara, e tivesse feito, né, seguido de maneira sem prisão. Era um cara preso, você vê que era um cara que estava preso. Quantos tantos estão presos, né? Quantos tantos estão presos? Olha, eu quero que você entenda o seguinte, deixa eu puxar para mim aqui. Você sabe o que é riqueza? O que é riqueza, o que é bem material? É energia, é potencial, é gasolina. É gasolina para você ir mais longe. Basicamente é isso. Se você tem um espírito bom, fatalmente, né, se a tua alma é boa, fatalmente você vai multiplicar isso e vai mais longe. Vai expandir isso vai expandir a bitola do fio de energia. Se você tem a alma ainda perturbada e precisa de ajuda, não adianta você ganhar milhões que você vai colocar os pés pelas mãos e de repente fazer o outro lado, fazer o que é ruim com todo esse recurso e até levar outras pessoas também para a perdição. Então, aqui Jesus ele trata muito disso aqui, né? Nesse caso aqui do jovem, ele era um jovem rico. Então, um jovem rico, por consequência, né, não entendia muitas coisas relacionadas à própria riqueza. Então, Jesus falou, provavelmente ele não estava preparado e falou: vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. Vem e me segue. Enquanto ele não largasse. Então aqui o problema, ele não está condenando a riqueza. Veja bem, isso é muito importante, porque às vezes a gente fica perdido com essas coisas, achando que só tem salvação quem não tem dinheiro ou quem é pobre, tá? É o contrário. O dinheiro na mão de quem é abençoador é muito importante, porque a gente ajuda a expandir o reino. Tá? Então não tenha medo de ter posse, de ter recursos, até porque essa conquista não é tua, é o Senhor que te permite o acesso. O que você precisa ser é um bom gestor dessa riqueza.
que não é tua, mas sim como um mordomo. Sabe o Batman, tinha lá o Alfred? A gente é o Alfred, entendeu? É o mordomo. A gente desfruta, a gente curte, a gente é titular, tá lá o nome titular, mas a gente não é dono. Tá bom? Bom, indo à frente, e fala assim, ó, mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste. Por quê? Porque ele não compreendeu isso que eu estou colocando para vocês aqui. E ele era riquíssimo, ele não compreendeu. E não conseguiu seguir ao mestre. Não entendeu que existiam riquezas eternas muito maiores do que aquelas riquezas que ele tinha, que ele estava pegado, que ele estava só juntando. E essa avareza, o princípio de só juntar para si, traz morte. Traz morte. Esse é um dos pontos da morte, mas a gente pode falar disso depois. O perigo das riquezas. Aí ele fala mais um pouco aqui. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E exatamente isso aqui. Aí você fala, pô, mas ele está falando de entrar um rico no reino de Deus. Jesus fala isso claramente. Mas olha, deixa eu chamar aqui. Quando Jesus, todos aqueles que eram crucificados, eram enterrados como indigentes. Tá? Jesus teve o corpo dele solicitado por José de Arimateia, que era rico. Portanto, ele tinha um jazigo e ele deu toda a honra do sepultamento para o amigo Jesus. José de Arimateia estava condenado? Era condenado? Não! O que Jesus está condenando aqui é a avareza, é a riqueza acima do reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus é isso. É você colocar como princípio o entendimento que você não está aqui por acaso, mas que você é um general do reino, que você é alguém que está aqui para fazer parte dessa luta, né? Dessa luta que é alcançar as pessoas, alcançar aqueles que tanto necessitam. E essa é a nossa luta, né? É compartilhar entre nós, vivermos, porque nós somos a eclésia, nós somos a igreja, nós somos o templo de Deus. Quando você busca isso, você busca essa compreensão diariamente, como a gente está fazendo aqui, conscientemente, nós construímos o reino, nós ajudamos a construir o reino também através de atitudes, muito mais do que palavras e o falar, mas através de atitudes. E essa é a parte difícil. Ninguém disse que ia ser fácil, né? E Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí, voltando aqui, ele continua. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Quer dizer, não impossíveis para Deus. É o rico, o pobre, quem seja, todos serão alcançados. Não existem impossíveis. Tá? O problema são aqueles que estão perdidos, que rejeitam conscientemente a palavra do Senhor, rejeitam conscientemente a salvação, rejeitam conscientemente o reino de Deus. E disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente. Então veja só aqui, ó, receba agora, no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Você entendeu? Não é por troca. Claro que não é por troca. Mas se você colocou todas as coisas em segundo plano, coloca o Senhor acima de tudo, honra o Senhor, louva o Senhor, adora-o verdadeiramente com o teu coração, de coração, você vai ter, olha a promessa, no presente, muitas vezes mais, e no porvir, a vida eterna. O que você deseja? Indo à frente, Jesus diz assim, Jesus outra vez perdi sua morte e ressurreição. Então aqui ele estava alertando pelas promessas que deveriam ser cumpridas. No verso 31 ele diz assim, tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus, eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Ele é vivo, ele está vivo. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido dessas palavras eram-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que Jesus dizia, o que ele dizia. A cura do cego de Jericó. Aí no verso 35 acontece um milagre grandioso, um milagre poderoso, que é a cura do cego de Jericó. E olha aqui vários códigos, vários segredos, né? Várias chaves que Jesus vai liberando. Aconteceu que ao aproximar-se
ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quer dizer, era uma pessoa que não enxergava. E ele estava pedindo esmolas, estava vivendo ali num estado deplorável, à margem da sociedade. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. E claro, ele já tinha escutado falar de Jesus. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, se você não está enxergando, peraí, eu vou trazer para aqui. Você pode não estar enxergando nada, não está enxergando saída nesse momento. De repente, esse vídeo foi para você. E eu louvo a Deus por isso. Porque se você não estava enxergando saída, clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus derramado naquela cruz tem poder para te libertar, para te salvar, para te curar, para tirar a venda dos teus olhos, para que você possa enxergar claramente, não apenas a saída, mas a vida eterna, a salvação em Cristo. E aqueles que estavam com ele ali, iam na frente e repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Lucas capítulo 18. Uma alegria poder compartilhar contigo esse momento de intimidade com o Senhor, intimidade com Deus. Então a gente está aqui juntos, uma intimidade única com o Senhor, e eu tenho certeza, eu tenho convicção, pela fé, que você já foi salvo, pela fé que você recuperou a tua vista, pela fé que eu também, cada vez mais, me conectei com o meu propósito diante do Senhor, clarifiquei cada vez mais, e através dessa intimidade a gente possa vivenciar a cura, a graça, o poder nesse dia diante de Deus. Se você ainda não assinou o canal, clica aqui embaixo, assina o canal, aperta o sininho também para poder receber os próximos vídeos. Deixa o teu comentário aqui embaixo se teve algum outro versículo que pulou para você aí, saltou aos teus olhos e de repente aqui a gente não falou, mas fez diferença para você aí. Escreve aqui embaixo, né, de que forma você foi tocado com essa palavra aqui que Jesus colocou para a gente em Lucas capítulo 18. Deus seja louvado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante os teus olhos, te abençoe e te guarde por todos os dias da tua vida. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau.